vou formular duas perguntas de natureza institucional e que tem a ver com isso que se chama confronto entre poderes. E nas duas, eu discordo da posição que a Procuradoria-Geral da República tomou. Sou obrigado a respeitar. A primeira diz respeito à auditabilidade do voto. Senhores, o voto não é auditável no modelo de urna que o Brasil usa. Tecnologicamente demonstrado e faticamente também. O fato consta de um processo da urna 458 de Içara em 2014, quando foram perdidos, deletados, 287 votos, remanescendo 103 que acabaram sendo votados por apenas 43 eleitores em cédula. Ou seja, os votos foram perdidos. Este e outros incidentes, este tem número de processo, comprova este incidente que o voto não é auditável. O remédio para isto foi estabelecido no artigo 59A do Código Eleitoral. A presidente Dilma vetou, o deputado Jair Bolsonaro, então, apresentou esta emenda e o veto foi derrubado por 368 votos a 50 na Câmara e por 56 votos aprovados a favor da derrubada do veto no Senado. Contudo, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral investia contra esse dispositivo, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a adoção desse mecanismo, pelo qual o voto impresso ficava retido numa espécie de emissora de cupom fiscal e não tinha contato com o eleitor. A Procuradoria-Geral da República alegou que isto contrariava o direito ao voto secreto, dando margem a que o TSE, em 2018, monocraticamente, e em setembro do ano passado, já tendo Vossa Excelência como Procurador-Geral da República, colegiadamente, com um voto contra e uma manifestação de um ministro de que a sua convicção pessoal não era esta, aceitou, com todo respeito, esta acrobacia, que hoje se revela um entrave para este impasse que se fala da segurança eleitoral. Repito, respeitosamente, o voto não é auditável. Auditável pode ser a urna, o sistema, o voto não é auditável e nós temos que evoluir. Santa Catarina foi o berço da urna eletrônica. Eu não quero que volte o passado, mas quero progredir. O segundo ponto é sobre o inquérito 4787. Este inquérito 4787 é a ressurreição da Inquisição. E eu tentei, ainda na votação da Lei de Segurança Nacional, estabelecer uma punição explícita para o juiz que, sendo vítima de uma agressão, abre um inquérito, aliás, aporta um inquérito que teve começo, mas não tem fim, não tem tipificação de crime, não tem nominação de investigado a ser chamado, e depois ele julga, e no caso do Supremo Tribunal Federal não há recurso. Neste caso do inquérito 4787, já sob a sua gestão, a Procuradoria-Geral da República se manifestou, se eu não estou enganado, pela sua constitucionalidade. Então, eu quero dizer para o senhor o seguinte: essas duas intervenções da Procuradoria-Geral da República, institucionalmente eu estou falando,
para mim, cidadão, elas complicam a vida do país. Primeiro, por permitir que se imagine que o sistema eleitoral brasileiro, que é o melhor do mundo, provavelmente, não possa ser aperfeiçoado. Pode e deve, pela auditabilidade do voto, que hoje não é auditável. Nesse inquérito, nós nos manifestamos pela constitucionalidade do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em razão do fato de que aquela norma não tem nenhuma norma similar no ordenamento jurídico brasileiro para proteger a pessoa dos ministros do Supremo, seus familiares e servidores que ali atuam. Se nós fôssemos estender muito aquela norma, até o PGR, que lá tem assento, teria direito àquela norma. Mas o mesmo não ocorre em relação a outros tribunais. Aquela norma só existe, artigo 43, ali para o âmbito dos ministros do Supremo. A constitucionalidade decorre de precedentes do próprio Supremo que datam de 92. Salvo engano, o ministro Sepúlveda Pertence, ministro Maurício Correia, dentre outros, já tinham afirmado a sua constitucionalidade. Mas é preciso aqui, senador Amin, senador Lazier, senadores, esclarecer alguns pontos. Quando eu tomei posse e que encontrei o inquérito das fake news, eu me debrucei para estudar o assunto porque encontrei uma orientação posta dentro do Ministério Público, que era desconsiderar todo e qualquer papel público oriundo daquele procedimento. Como alguém que milita há 40 anos na área jurídica, eu não poderia aceitar que um agente público recebesse um papel público e simplesmente jogasse na lata do lixo. Então, eu me manifestei no seguinte, no sentido clássico do papel do Ministério Público. Recebido qualquer documento público, qualquer papel público, eu teria 3 ou 4 ou 5 posições, que foi a minha orientação. Se eu recebo do ministro relator o inquérito, eu verifico, se há indício suficiente de autoria e de materialidade. Se houver, dentre os investigados, autoridade com prerrogativa de foro, eu denuncio no Supremo, no STJ. Mas não tem prerrogativa de foro, eu encaminho para a instância competente. B, não há nenhum elemento de autoria e de materialidade. Eu arquivo. 3, há elementos de autoria, de materialidade, mas não há autoria. Eu requeiro a complementação das diligências. E assim foi a minha primeira orientação que serviu de norte para a nossa instituição, Ministério Público Federal. Em seguida, houve alguma dificuldade nesse relacionamento de observar regras clássicas do direito penal e processo penal, que são essas que eu acabo de declinar. Havendo dificuldade, eu ajuizei a DPF 572, pedindo ao Supremo. O Supremo cumpriu estabeleceu esses limites. A partir daí, o ministro relator passou a enviar a cada prática de ato processual à Procuradoria. A Procuradoria, então, passou a fazer uma fiscalização deste inquérito e já pediu inúmeros arquivamentos desses avulsos, que são pequenos inquéritos dentro do inquérito mãe, por conta da falta exatamente de elementos. Também a Procuradoria já pediu inúmeras declinações desse inquérito, o que provavelmente causa alguma dificuldade em todos, é a ideia de um inquérito sem fim. O inquérito tem que ter fim, e esse talvez seja o problema. Mas é preciso estabelecer um fim. Então, o fim de um inquérito normalmente está posto no seu objeto. O grande problema que nós estamos vivendo, e eu não estou aqui fazendo defesa do ministro relator nem da Corte, o que nós estamos vivendo é uma polarização
permanente, gravíssima para o país, gravíssima para as instituições democráticas, gravíssima para todos, que faz com que todo dia haja um novo fato, e este novo fato provoque um avulso deste inquérito, que vai assim se eternizar. Há 26 meses, dia 29 faz 26 meses do inquérito. Pois é, nós temos enunciados que recomendam que, se um fato não foi apurado em 24 meses, deve ser arquivado.